Olá, paz e graça a todos. Aqui é o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Paz e graça a todos eleitos de todos os continentes, povos de Deus, multidões de salvos. Estamos aqui depois da série do Apocalipse. Depois de nós terminar a série, nós vamos continuar aqui fazendo vídeos rápidos, objetivos, passando mais conhecimento para os queridos irmãos. E já quero agradecer de todo o meu coração pelas suas participações, pelas suas visualizações. Quero agradecer mesmo aos 43 irmãos, 44 irmãos inscritos nesse canal. É um motivo de muita alegria. Vamos fazer esse canal crescer. Dá o seu joinha, dá o seu like, né? E o YouTube vai entender quando nós estiver fazendo aqui, gravando, quando nós estiver gravando ao vivo, você vai receber esse conhecimento nas suas plataformas digitais, dentro da sua casa e dentro do seu espírito, que é a verdadeira casa de Deus. Eu quero agradecer mesmo aos queridos irmãos por participarem. O comentário está aberto, você pode participar, fica à vontade, meu querido irmão, minha querida irmã, para você comentar, tirar suas dúvidas. Nós que trabalhamos aqui pelas plataformas digitais com pessoas com pensamentos diferentes, nós estamos aqui para responder na medida do possível, porque ninguém pensa igual a ninguém. Ninguém pensa igual a ninguém. Mas o caminho é um só, a verdade é uma só, e o Espírito do Cristo ressuscitado, a qual nós servimos na nova aliança, ele é o dono da verdade. Aqui vamos encontrando pessoas que vão concordar com esse maravilhoso ensino, outras não vão concordar, outras vão concordar 80%, outras vão concordar 100%, e aí nós vamos passando, falando assim, categoricamente, esse conhecimento da escatologia feita, perfeita e consumada. Eu quero fazer esse vídeo hoje a pedido do nosso querido irmão Isaac, eleitos por Deus. Ele falou um comentário para nós que estava ali na série do Apocalipse, e ele falou para nós fazer um vídeo sobre o profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 1. E vamos fazer aqui, passando esse conhecimento, pedindo para os queridos irmãos compartilhar, porque quando nós passamos a compartilhar, nós estamos estendendo esse conhecimento da graça tão maravilhosa e salvando mentes, o próprio Criador, o próprio Espírito dele, usando nós como instrumentos para salvar mentes que estão lá dentro das chamadas igrejas de pedra, igrejas evangélicas, chamadas religiões. Islamismo, pela mídia chamada a maior religião do mundo, depois segundo o cristianismo e depois terceiro o judaísmo. Então nós vamos passando esse conhecimento da graça salvífica do nosso Salvador. Então vamos lá. A série do Apocalipse, falo para os irmãos que foi bênção pura. Aprendemos coisas ali impressionantes, coisas fantásticas que nós nunca ouvimos coisas da Bíblia já interpretadas como na série do Apocalipse. Você pode estar entrando lá no Plantes, nós organizamos os vídeos ali, eu mais meu querido filho. Quero agradecer meu querido filho por me ajudar nessa série, que foi meses, mais de meses, 4 meses. Agradecer também a minha querida esposa e a minha filhinha também. Isso é maravilha, é as heranças que o nosso Pai Celestial nos deu enquanto nós vivemos aqui esse período de tempo que é chamado vida eterna. Também tenho conhecido muitos irmãos nas plataformas digitais, muitos irmãos mesmo. Eu quero aqui mandar paz e graças aos queridos irmãos. Tenho conhecido muitos eleitos, muitos grupos, né? Muitos administradores, né? Então isso é maravilhoso. Então nós estamos aqui para se unir, não para desunir, porque o filho e a filha de Deus não brigam, se unem.
Então nós estamos aqui para somar. Quero mandar a paz e graça ao nosso querido irmão Paulo, nosso querido irmão Paulo Rodrigues, que tem comentado. Um abraço ao querido irmão, ao nosso querido irmão João Rodrigues, com a expansão do Evangelho do Cristo ressuscitado, a expansão do Evangelho do Cristo ressuscitado. Também aos nossos queridos irmãos ali dos grupos do Facebook, como o grupo Os Irmãos em Arruxua, o seu administrador, o querido irmão Mário, paz e graça, aos nossos queridos irmãos de todos os grupos, né, que eu tenho conhecido ali, o grupo do Evangelho Eterno, o grupo Sai Dela, Povo de Deus, o grupo Livres da Religião e muitos grupos. Isso é maravilhoso. E aí nós vamos crescendo nessa graça tão maravilhosa. O profeta Zacarias foi um profeta que estava ali próximo da escravidão de 70 anos, do auxílio babilônico. Então, é um livro que pode ser entendido lendo com o livro do Apocalipse também, como o livro de Daniel, como o livro de Ezequiel, como o livro de Miqueias, como o livro do profeta Isaías. Esses livros têm muitas figuras de linguagem, profecias, simbologias, e aí nós vamos aqui passando esse conhecimento. Então, o título aqui, fazendo aqui rapidinho para nós já fazer um resumo aqui rapidinho, o livro recebe o nome do próprio escritor Zacarias, que foi contemporâneo de Ageu. A gente pode conferir isso lá em capítulo 1, versículo 1 de Ageu. Eles foram contemporâneos, profeta Ageu como profeta Zacarias. Eram ali perto um do outro, unidos, profetizavam juntos a mensagem do Altíssimo. E juntos exortaram os líderes, Zorobabel e Josué. Esse Josué não é o Josué, aquele que estava lá, isso aqui é o nome em português Brasil, não era aquele Josué que estava lá com Moisés, que ficou no lugar de Moisés, o seu antecessor, mas era outro Josué. Então, isso é maravilhoso. E juntos exortaram os líderes a Zorobabel e Josué reconstruir o templo de Jerusalém. Olha que nós estamos voltando aqui no templo, no Antigo Pacto. O livro do Antigo Pacto é bom para nós aprender. Nós aprendemos as profecias cumpridas, mas não é um livro para se aplicar. Sempre que nós lemos o Antigo Pacto, nós temos que ler o Antigo Pacto de uma forma de ensinamento. Ensinamento para a destruição de Jerusalém. Nunca isso para o futuro, na nova aliança. Os irmãos entendem? Então, Josué reconstruiu o templo de Jerusalém. A sua data, a autoria, data, é de Zacarias, o livro de Zacarias, cujo nome significa o Senhor lembra. Zacarias foi um dos profetas que atuou após o auxílio e fez parte do primeiro grupo que retornou da Babilônia com Zorobabel, o sumo sacerdote Josué. Seu ministério teve início ao segundo ano do rei Dário I Esterhápis, em 520 A.C., antes de Cristo. É provável que tenha concluído o seu livro não muito depois desse ano. Aqui nós vamos aprender o assunto de texto e contexto, né, do livro do profeta Zacarias. O assunto do livro do profeta Zacarias o livro pode ser dividido em duas partes. A primeira trata de uma série de visões, capítulo 1, versículo 8, bem ao estilo apocalíptico, como nós lemos a série do Apocalipse. É um estilo apocalíptico, revelações, simbologias, semelhante às visões de Daniel. Olha como isso é interessante, como eu falei no princípio. Com Ezequiel, cuja interpretação tem criado inúmeras dificuldades para expositores bíblicos, tanto
os judeus aí chamados de hoje judeus da ONU de 1948, quanto os cristãos. Um fato comum é todo e qualquer igualdade para expositores bíblicos, tanto judeus como cristãos. Um fato comum. Olha só como isso é interessante. Eu estou lendo aqui essa introdução rapidinho para nós já entrar aqui no capítulo 3. A ênfase já foi comentado aqui a respeito do cumprimento de algumas profecias messiânicas de Zacarias, vírgula. E o fato dessas profecias terem sido citadas pelo próprio Jesus confirma a historicidade, a canonicidade e a inspiração do livro, que enfrenta algumas dificuldades. Uma delas está relacionada ao fato de Mateus ser referido à profecia de Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13, como sendo de Jeremias. Mateus 27, 9 e 10, os irmãos podem estar lá olhando. Como resposta a essa questão, alguns eruditos têm argumentado que os livros dos profetas eram separados em grupos. Assim, era comum certa profecia ser atribuída ao profeta que vinha à frente. Nesse caso, o livro de Zacarias foi agrupado, um conjunto principiado por Jeremias. Então, nós vemos o Salvador Yahushua, Jesus de Nazaré, citar Zacarias. Então, o que é a canônicos? Canônicos, meus irmãos, a palavra canônicos é uma ideia que se teve aos séculos passados, chamado Concílio de Nicéia, aonde eles se reuniram e eles tiveram uma ideia de canonizar, dizer que aqueles livros eram inspirados e aqueles que não eram foram separados, ficaram de fora desse conjunto de livros chamado Bíblia, que eles colocaram, a Sociedade Bíblica Brasileira colocou Bíblia Sagrada. Então, nós aqui vamos passando esse conhecimento da graça de Deus, que os livros chamados apócrifos, que eles colocaram, os homens, Concílio de Nicéia, os padres, e os livros chamados canônicos, aqueles que eles acharam que estava inspirado, muitas vezes eles acrescentaram, eles colocaram passagens tendenciosas, porque nós estamos com a cópia da cópia da cópia da cópia. Isso não tem como falar, pô, o Fernando está aqui no canal falando que a Bíblia está cheia de contradições, como os ateus estão ensinando, os céticos, né? Não, a Bíblia que nós temos nas mãos é cópia das cópias das cópias, é chamada Codex, o Codex, né? Que Roma tem. Então, a escrita original, ela ficou no tempo. Então, o Concílio de Nicéia que deu o nome de canônicos, inspirados, apócrifos. Por isso que aqui no canal, eu coloquei na introdução ali no canal, Yahushua reina para sempre, que nós iremos tratar dos livros apócrifos, inspirados, banidos, eu coloquei lá. Porque os livros apócrifos, eles foram banidos. Mas os livros apócrifos confirmam esse conjunto de livros que chegou em nossas mãos no português Brasil. Os irmãos entendem? Então, nós aqui nós temos a mente iluminada para entender. Logicamente, categoricamente, tem livros apócrifos que o Concílio de Nicéia acrescentou muitas coisas lá, deixou de fora, baniu, acrescentou muitas coisas, mas os livros apócrifos, a maioria deles, 80%, confirma a Bíblia, esse conjunto de livros. Nós temos o primeiro livro de Adão e Eva, nós temos Macabeus e vários outros livros. O livro de Adão e Eva, Adão viveu quase 930 anos, quase 1000 anos, falando assim, 930 anos, e nós não temos uma história dele, mas no livro de Adão e Eva, o primeiro livro de Adão e Eva, o segundo livro de Adão e Eva, vem falando que eles passaram aqui nessa terra, depois da sua expulsão, de serem expulsos do paraíso. Então isso é maravilhoso, meus irmãos. Então não despreze, os livros apócrifos são pérolas. Não despreze, são papiros, viu, irmãos em graça?
Não despreze do livro de Enoque, que Judas citou. Judas fala do livro de Enoque, 1 Macabeus, 2 Macabeus. Tem muitos livros importantes. Eu estou falando isso aqui porque apócrifos e canônicos foi o Concílio de Nicéia. Mãos religiosas, mãos perversas, mãos de mentes que não estavam salvas pelo Cristo ressuscitado. Então, por isso que eu falo, os nomes aqui são portugueses, Brasil. Português, Brasil. O nome do Salvador, o nome dos apóstolos, o nome dos profetas, o nome dos patriarcas. É uma cópia. Os irmãos entendem? Mas nós não pegamos no pé da letra, mas é uma cópia. Aí vocês perguntam, então é por isso, Renato, que é o nome do canal Yahushua Reina para Sempre? É, porque o Indiche é o que chega mais próximo do hebraico, que se perdeu durante a história. E eles estão aqui nas plataformas digitais ensinando hebraico. Mas o Indiche que ficou lá no Oriente Médio, que eles encontraram, que os judeus de 1948, o Estado criado pela ONU, junto com a ajuda de Oswaldo Aranha, os askenazes, os sionistas, eles entenderam um pouco o Indiche, acharam o Indiche e falam um pouco o Indiche, que era parecido com o hebraico. Não é que eles falam hebraico, que eles são judeus, mas isso é outro assunto. Nós estamos falando dos hebreus da Bíblia, de João Ferreira de Almeida. Estamos falando do templo de Jerusalém que caiu. Não estamos falando da terra de Israel. Então vamos separar as coisas. Zacarias capítulo 3, versículo 1 diz: esta aqui foi a quarta visão. O sumo sacerdote é acusado. Olha a profecia. A profecia nesse tempo antes de Cristo, como eu já falei, 520, antes de Cristo, Deus já estava mostrando a profecia. Entendemos a Bíblia de uma forma literal, profética e simbólica. Deus já estava mostrando para o profeta Zacarias que as vestes dos sumos sacerdotes até a destruição de Jerusalém iam ser trocadas. A quarta visão, a visão, como a visão de João de Pátimos. E ele mostrou-me o sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. A palavra anjo do Senhor, mensageiro, marca aí, meu querido irmão. Ele mostrou-me a visão. O sumo sacerdote era o sumo sacerdote. Josué era aquele que estava com um trabalho, com um patamar nos tempos dos sacerdotes, que tinha mais autoridade. E na visão diz, o qual estava diante do mensageiro do Senhor. Ele estava diante da justiça de Deus. Ele estava diante dos objetos sagrados do templo, as bacias, o Santo dos Santos, o tabernáculo. E ele estava perante a justiça de Deus, o mensageiro de Deus. E aí aparece a palavra Satanás. E Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Os irmãos podem entrar no canal Yahushua Reina para Sempre, na série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Os irmãos irão aprender esse adjetivo Satanás. Nós já falamos ali, tem um vídeo ali prontinho, quentinho, explicando o que é Satanás. Eu falei o que significou o Apocalipse 12, o dragão do Apocalipse 12, quem era o dragão do Apocalipse 12, quem era Satanás, a antiga serpente, o diabo. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, e desceu o fogo de Deus
e o consumiu eles, devorou eles para sempre, eternamente. Expliquei isso, está lá na série, você pode entrar lá, Apocalipse capítulo 12. E Satanás, que ele viu na visão, Zacarias, era homens. Marca aí, meus irmãos. Ele está diante da justiça de Deus, fisicamente, perante ali os tabernáculos, literalmente. O tabernáculo está perante o tabernáculo de Deus. E se apresenta adversários, adjetivos. Não foi um ser das trevas, o capiroto, o ser das trevas da religião, com aquele tridente lá, com a mitologia grega de Poseidon. Não, que parece um carnaval, que parece mais flamenguista, que torce até pro Manchester United, né, lá da Inglaterra. Não, meus irmãos, não é aquele diabo, aquele Satanás que está lá como é que diz, que é o logotipo, que é o símbolo do time da Inglaterra. O Manchester não é vermelho, é homens que eram contra, opositores, que estavam ali. E eles estavam ali há muito tempo, eles estavam ali em 520 antes da destruição. Os filhos da perdição já estavam ali, sem espírito, ímpios. E Satanás estava na sua mão direita, olha só, e Satanás estava à sua mão direita, vírgula, para lhe opor. Olha só, estava de um lado, por isso a palavra direita, estava de um lado para se opor, para ser obstáculo, para ser dificuldade, para atrapalhar os planos. Mas ninguém atrapalha os planos de Deus, porque os planos de Deus jamais podem ser frustrados. O plano de Deus na sua vida, meu irmão, eleita e eleito de Deus, esse plano que Deus planejou antes da fundação do mundo não pode ser frustrado. Se Deus te chamou para ser um mensageiro da graça, seja um mensageiro da graça. Você vai ser, já é um mensageiro da graça. Mas o Senhor, olha só, versículo 2, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor disse não a um ser que se opõe, um ser que se rebeliou com ele. Esse ser que a religião criou, que teve uma rebelião lá no céu, e que esse ser entrou lá no paraíso onde estava Adão e Eva, depois da criação de Deus. E Deus estava lá sentado no trono branco, né? Do Apocalipse, da religião, físico. E Deus lá sentado naquele trono branco, olhando Satanás, aquele Lúcifer, aquele anjo rebeliado, enganando Eva, enganando Adão, e ele lá sentado no trono, olhando aqui, deixando acontecer. Ah, meu irmão, para com isso é ilógico. O Deus da Bíblia não é esse, o Deus das Escrituras não é esse. O Deus da Bíblia é soberano, ele está no controle absoluto do espírito de todos os homens. O fôlego de vida, falando assim, ele está no controle da carne humana. Ele é soberano em graça. Ele é soberano em graça. Na religião, ele não é soberano, porque o Deus da religião é ídolos, que os homens, que os líderes religiosos mandam nesse Deus, coloca ele na parede, faz barganha com ele, obriga ele. Mas em graça, não. O Cristo ressuscitado, não. Ele é o próprio Espírito. Ele reina pelo século do século. Mas o Senhor disse a Satanás, disse aos adversários, disse a quem, Fernando? Aos filhos da perdição, ímpios, porque eles aqui estavam aqui ainda, que é antigo pacto, eles estavam aqui. Eles estavam aqui ainda, meus irmãos, na história. E o Senhor disse a Satanás, mas o Senhor disse a Satanás,
Olha só, isso é interessante, meus amados. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, vírgula, ó Satanás, vírgula, sim, o Senhor, vírgula, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Nós estamos aqui, meus irmãos, meditando um pouquinho no Antigo Pacto. A pedido do nosso querido irmão Isaac, para nós entender esse conhecimento da graça, 25 minutos. Eu vou repetir de novo, para nós entender esse negócio aqui, irmão. Estamos com a mente iluminada. Olha, versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda. O Senhor disse a Satanás, aos adversários: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, a ação absoluta de Deus, um Senhor dizendo ao seu Senhor. Isso não é interessante? O Senhor dizendo ao Senhor: o Senhor te repreenda. E aí você pergunta: Fernando, então aí é dois senhores? Um Senhor que diz: o Senhor te repreenda, o outro diz: o Senhor te diz, te repreenda. Não. Aqui nós vemos o mensageiro, a justiça de Deus, o poder de Deus, anjo dizendo, o anjo que era chamado o Senhor, dizendo ao seu Senhor: o Senhor te repreenda. Não é de difícil interpretação, meus irmãos. O Senhor te repreenda. O anjo, justiça de Deus, dizendo: o meu Senhor, ele é meu Senhor. Te repreenda, adversários, homens mau, perversos, que estão aqui para atrapalhar, Jerusalém a prosperar, a andar, a construção do templo. Esta era a visão que Zacarias estava vendo. Adversários que estavam ali atrapalhando a reconstrução, a construção pela segunda vez do templo que Nabucodonosor derrubou, incendiou. Esta é a visão, homens que estavam ali. Os irmãos lembram da história de Esther, Amã. Os irmãos lembram dessa história? Ali é eles que são Satanás. Mas este é um tição tirado do fogo. Quem? Ponto de interrogação. Quem ele está falando? Josué. Josué foi levantado como justiça, como tição, tirado do fogo. Versículo 3. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo, e então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. Ponto final. Deus ia fazer algo novo. Deus ia trazer algo novo naquela época, naquela geração. Era isso, meus irmãos, a visão de Zacarias. Dizendo: tirai-lhe as vestes sujas. Estavam sujas mesmo. E Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti o pecado, e te vestirei de vestes finas. Versículo 5, e disse: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no de roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. Por que anjos? Porque o antigo pacto era o ministério dos anjos. Era eles que ministravam, era eles que falavam, era eles que se manifestavam, era a justiça de Deus. Foi tanto que foi falado a José,
que nasceria o Salvador. No sonho, era o ministério dos anjos, o apóstolo Paulo confirma isso. Versículo 6. E o anjo do Senhor prostrou, olha só, e o anjo do Senhor prostrou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observar a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa. Olha aí, pastores. Eu vou repetir esse versículo 7, líderes religiosos. Assim, olha só, isso aqui é antigo pacto, meus irmãos. Vamos com cautela, antigo pacto. Uma profecia lá no antigo pacto. Assim diz o Senhor dos Exércitos, uma visão. Se andares nos meus caminhos e observar a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa. Estava dizendo quem? A Josué. E também guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Versículo 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti. Preste bem atenção nesse negócio aqui, meus queridos irmãos. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei o pecado desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira, para debaixo da figueira. Quando ele diz, meus irmãos, essa profecia, essa visão, versículo 8 em diante, que ele diz que os companheiros que estavam ali, esses companheiros eram o Satanás. Estes homens, eles deixaram a sua habitação. Eles deixaram. Eram filhos da perdição. Eles que se opôs. Eles que eram Satanás. Ouve, pois, Josué, o sacerdote, teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens, olha, portentosos. Eis que te farei vir o meu servo. Olha, ia tirar o velho, ia colocar o novo. É esta revelação, visão do profeta Zacarias. Ele diz, porque eis, versículo 9, porque eis a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única, tropeço, era adversários. Tropeço, pedra única, estão 7 olhos. Olha, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única. Olha, estão 7 olhos, e eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei o pecado desta terra num só dia. A profecia, a visão, já era agora para o ano chamado 70, para a destruição de Jerusalém. Era para dias que viriam. Futuro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira. Videira era Israel. Videira. Da videira era Israel. E para debaixo da figueira, que representava os gentios. Então esta foi a visão, meus queridos irmãos, de Zacarias, para o sumo sacerdote, que Deus levantou ele para derrotar os seus inimigos. Porque eis aqui a pedra que por diante de Josué, sobre esta pedra única,
estão 7 olhos, e eis que eu esculpirei na sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Vou terminar essa pérola da graça, que os religiosos acham que a nação de Israel nasceu em 1948, mas não foi a nação de Israel, não foi o Estado criado de Israel. O que nasceu foi o homem interior, nasceu a Nova Jerusalém, nasceu o homem vivificado no Espírito, nasceu o homem que foi feito aonde, Fernando? No lugar invisível. Foi feito seu espírito, a Israel espiritual. Foi feito o homem vivificante. Foi isto que nasceu na visão do profeta Zacarias. Olha o que o profeta Isaías diz, meus queridos irmãos, terminando essa pérola da graça, outro profeta contemporâneo. Olha só, profeta chamado aí messiânico, né? Olha o que diz Isaías. Vamos ver se é isso mesmo. Isaías, vamos ver se é isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Isaías capítulo 60, versículo de número 8 diz assim: outra profecia. Quem são estes que vêm voando como nuvens, vírgula, e como pombas às suas janelas, interrogação. Que coisa, que profecia é essa, Fernando? Que profecia é esta?